Nosso assunto de hoje é labirintite. Quem está conversando com a gente é o Dr. Marcos Sodré, que é otorrinolaringologista, tirando todas as dúvidas. No bloco anterior a gente falou sobre causas e principais sintomas da labirintite. Agora a gente vai falar de um tema que é muito importante não só para quem tem labirintite, mas para todo mundo, que é a alimentação. E muitas dessas crises podem ser desencadeadas por conta de um alimento, algo diferente que se come. Principalmente quais alimentos? Essa pergunta é muito importante porque no bloco anterior a gente não destacou um detalhe. A irritação do labirinto talvez a gente pudesse dividir entre dois blocos de causas. Uma pela dificuldade da circulação, como se fosse uma deficiência de oxigenação vascular, e outro por uma intoxicação ou por uma irritação. Quando nós destacamos a circulação, então entra a coluna, entra o estresse, entra a série de problemas, colesterol, triglicerídeos elevados, que pode tornar o sangue mais grosso e dificultar a oxigenação. Mas no caso da alimentação, ele entra no outro bloco, no bloco da irritação. Então, por exemplo, muito refrigerante, café em excesso, tabagismo, cigarro, álcool, drogas, alimentos que vamos chamar tóxicos, crustáceo, camarão, chocolate, né? Então, essas comidas vão fazer o quê? Eles vão irritar o labirinto, principalmente naquelas pessoas que forem mais sensíveis. Então, são alimentos potencialmente irritantes ou tóxicos, da mesma forma que medicamentos. Então, essa sua pergunta já serve para remédio. Eu estou tomando um remédio, sei lá, vamos dar um exemplo, para a minha gastrite, para a minha tiroide, ou para uma enxaqueca. E esse remédio, por tabela, pode ter um efeito colateral de dar vertigem, de dar desequilíbrio, então de prejudicar. Então, não que a pessoa tenha alergia ao camarão, ou ao chocolate, ou ao remédio, mas pode ter um efeito colateral ou uma reação adversa. Então, realmente é muito interessante. E o principal é que a pessoa observar o que faz bem, o que faz mal. Eu ganhei um queijo de coalho, 1 quilo de queijo de coalho. Eu comi muito queijo de manteiga, eu estou tomando café o dia inteiro. Depois disso, eu estou tomando refrigerante todo dia no almoço. Então, depois disso, eu passei a apresentar uns sintomas de desequilíbrio. O que é que eu fiz de diferente que está me causando isso? É necessário a pessoa sempre estar atenta e sair do piloto automático. Muitas pessoas passam a vida no piloto automático, né? Mudou alguma coisa, mas não nota. O dia a dia dele é tão igual. É necessário começar a se observar, porque você tem a responsabilidade com a sua saúde e muitas vezes a sua atenção, a da autoanálise, é que vai fazer que você evita determinados hábitos que lá na frente vão dar repercussões negativas, né? E se um alimento ele desencadeia uma crise, é só uma crise ou o indivíduo vai ter a labirintite, vai permanecer com a labirintite por muito tempo? Vai depender da causa. Vamos dar um exemplo, aquela pessoa que tem crises de enxaqueca frequentemente e esse espasmo vascular ou essa irritação está causando também a labirintite. Se ele conseguir identificar qual o processo, é a coluna, eu estou tratando minha coluna, fazendo fisioterapia, fazendo alongamento, é a obesidade, é meu ronco, minha apneia que eu não estou dormindo, é uma pressão que está alta demais e eu não estou identificando, ou é um alimento? Se for uma coisa de fácil identificação e que eu removo aquela coisa da minha vida, eu posso ficar bem e nunca mais ter. Esse mesmo raciocínio poderia ser para uma gastrite. Eu como muita fritura, eu tomo muito refrigerante e me faz mal. Na hora que eu tirei isso, melhorei. Não é obrigado que eu fique tendo direto, a não ser que eu continue com o hábito. Vamos dar o exemplo, o cigarro. Então, vamos supor que eu fumo 2 carteiras por dia e depois eu começo a ter uma má oxigenação, a nicotina, o alcatrão, aquela coisa toda vai se depositando e vai piorando minha circulação ao mesmo tempo que intoxica, né? Que é ototóxico. Então, a esse período eu retiro o agente causal, posso me livrar. Já se for pela idade, pela tendência genética, por alguma alteração anatômica persistente, instalada, então eu posso não melhorar. Então, tanto há casos em que isso fica de difícil solução, como há casos em que eu consigo, corrigindo rapidamente, nunca mais ter esse processo. Não vai ter que conviver com esse desconforto, né, para o resto da vida. Não é obrigado, né? Por exemplo, a pessoa que anda de moto sem capacete,
cai da moto, aí leva uma pancada na mastoide, no osso temporal, e depois situação. teve uma pancada. Essa pancada pode causar danos irreversíveis. Ele pode ficar com uma fístula no labirinto, pode ter uma série de problemas de mais difícil solução do que uma pessoa que comeu um camarão no rodízio e depois já identificou, corrigiu aquilo, resolveu. Ah, mas foi só porque eu comi o camarão em excesso. Posso comer um pouquinho? Pode um pouquinho. Ah, eu não posso tomar café, mas é porque eu tomava muito café. Pela manhã eu posso tomar uma xícara? Pode. Tudo com moderação. E você se observando, né, vai ver que fica mais fácil de controlar. Vai de cada pessoa analisar o quanto é possível se consumir livre dos sintomas, né? E o mesmo acontece com os antibióticos? Antibióticos, anti-inflamatórios, uma série de medicamentos são potencialmente ototóxicos e que podem ter efeitos colaterais, como para o resto do corpo também. Então é interessante quando for para o médico fazer uma consulta, informar. Olha, eu já tenho a tendência para labirintite, será que esse remédio não pode atingir? Ah, eu estou tomando muito antibiótico, essa família de antibiótico tem tendência à toxicidade? Então é interessante que o médico esteja sabendo o que acontece, para quando ele passar um remédio, ele já saiba. Da mesma forma que a pessoa que tem alergia a um antibiótico, ele deve avisar antes. Ah, eu tenho glaucoma. Eu posso usar esse remédio de alergia? Não vai aumentar meu glaucoma? Não vai piorar minha gastrite? Então é interessante toda essa informação. Sempre passar todas as informações para o médico. São interessantes, que vai fazer com que a gente erra menos, né? Então, vamos lá. Na alimentação, o que se evitar? Enlatados, crustáceo, refrigerante, comidas gordurosas, chocolate, não sei se já falei, café. Ter cuidado com esses alimentos mais gordurosos, defumados, linguiça, salsicha. O principal é a comida boa de panela, né, que deve se fazer, uma comida saudável como a comida do nosso sertão, que as pessoas vivem muitos e muitos anos com saúde, mas não tem aqueles excessos das comidas pré-prontas, que a gente hoje em dia quer tudo com facilidade, mas ao mesmo tempo a gente quer facilidade, mas não faz esporte, né? Não se alimenta bem, não dorme cedo. Então, o sistema de vida que nós levamos hoje em dia nos força, ou nos induz, melhor dizendo, a cometer esses erros que depois o corpo da gente vai cobrar lá na frente. No próximo bloco a gente continua a falar sobre labirintite e as principais formas de tratamento para a doença. A gente volta já com o Viva Saúde.